Boa noite, casa de oração. Boa noite para você que está aí de casa nos assistindo. Graça e paz. Que nessa noite a gente possa discorrer um pouco aqui sobre a palavra do Senhor, que ela possa tocar o teu coração, daí onde você está. Gostaria de falar para você fechar os teus olhos, aí onde você está assistindo, na sua casa, não sei onde você está, mas feche os teus olhos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, peço para que o teu Espírito Santo, Deus, possa tocar sobre as nossas vidas, tocar sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo nessa noite, que assim como as canções que foram entoadas, eu sei que já tocaram no coração, eu sei que essa palavra vai de encontro ao coração dessas pessoas, porque foi o Senhor quem colocou ela em nosso coração, foi o Senhor quem nos deu essa oportunidade dessa noite falar. Teu Espírito Santo não tem fronteiras, não é uma câmera que vai mudar. Eu sei que o Senhor tem poder para tocar onde quer que essas pessoas estiverem. Que a tua obra seja feita e que tua palavra seja levada, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos falar aqui um pouquinho sobre mente de governo, assim como foi falado aqui hoje de manhã. A gente tem falado bastante sobre isso, mente de governo, ano de domínio. Mas eu percebi que tem uma coisa que anda bem atrelado com a mente de governo, até o título da ministração aqui de hoje. O título dela é Coração de Servo, Mente de Governo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para depois a gente entender, porque um é ligado ao outro, amém? Primeiramente, o que é governo? No dicionário, governo nos traz uma definição seguinte: governo é ação, processo, capacidade e possibilidade de exercer controle. Então, como pensar numa mente de governo? O que seria isso? A gente pode trazer pelo menos aí 2 pontos para a gente começar a trilhar isso aí. O primeiro deles, mente de governo na área espiritual. É aquele que entendeu o seu lugar como filho. É aquele que entendeu que o nosso Deus, Ele é Pai. E que Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Que Ele domina e governa sobre tudo e todas as coisas. E eu, como filho e co-herdeiro com Jesus Cristo, eu posso obter esse caminho, eu posso obter ali uma governança sobre algumas coisas que eu vou fazer, porque eu sou filho do Rei, eu sou filho do Todo-Poderoso, daquele que governa tudo e todas as coisas. Eu posso levar para um segundo ponto, que é o domínio sobre as esferas sociais. Na manhã de hoje, o Gustavo pôde falar melhor sobre isso, ele domina muito bem essa área, que é quando a gente consegue chegar nas 7 esferas da sociedade, quando a gente chega num nível, uma mente de controle, num nível ali que a gente consegue expandir, sair fora aqui das 4 paredes dessa igreja, das nossas igrejas, para poder chegar nessas esferas diferentes. E aonde quer que a gente pise, a gente faça diferente, a gente faça a diferença. Porque existe dentro de nós uma mente de governo, já existe dentro de nós o reino do Senhor. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, vou dar alguns exemplos e a gente vai falar bastante sobre isso aqui agora. Vou começar aqui por um exemplo de um homem chamado Melquisedeque. Pudesse abrir a palavra aí na tua casa, a gente já pode acompanhar aqui também pelo vídeo. Hebreus, no capítulo 7, do verso 1 ao 3. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque, ele tem a tipificação de Jesus aqui na Bíblia. A gente vai atentar aqui para o verso 1 que a gente acabou de ler. Esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, grava aí, ele era rei de Salém, e também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então grava bem aí na tua cabeça,
Escreve aí, talvez na sua casa, se tiver algum lugar para anotar. Ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, certo? Então vamos aqui para duas definições bem rápidas. Rei. A origem da palavra rei é rex, que significa dirigir, guiar, comandar, governar. E sacerdote, servir de representante de Deus junto ao povo e do povo perante Deus. Então vamos aqui fazer um link. Melquisedeque era rei e ele era sacerdote. Rei, como a gente leu aqui, ele domina, ele governa. Melquisedeque, como um rei, ele tinha que ter uma mente de governo, ele tinha que ter uma mente de domínio, ele tinha que saber que ele tomava conta de um povo. Mas ao mesmo tempo, a palavra nos diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que é o significado de sacerdote? Servir de representante de Deus junto ao povo e do povo junto a Deus. Então, lembra aí do título da pregação? Coração de servo, mente de governo. Melquisedeque era rei, ele tinha aquela mente de governo, mente de domínio. Mas ele também era um sacerdote. Então quer dizer que ele era um servo de Deus. Ele era um servo do Deus Altíssimo. Ele era um servo do Deus Todo-Poderoso. A gente pode fazer um link legal aqui, porque aquele que governa, aquele que tem a mente de domínio, aquele que sabe governar, primeiramente, ele tem que ter um coração de servo. E não vou ficar aqui somente no exemplo de Melquisedeque, eu vou discorrer aqui sobre um cara que eu gosto muito, tenho lido bastante sobre ele. Foi um governador. Às vezes quando a gente fala de governador, vem logo na nossa cabeça José. Foi um cara sensacional, tem uma história muito linda. Mas eu gosto muito do governador Neemias, que não é tão falado quanto José, mas tem uma história sensacional. Antes da gente ler, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. O que o copeiro fazia? O copeiro, ele tinha ali uma função de experimentar os alimentos, ou o vinho no caso, antes do rei provar. Ele era aquele cara de confiança que provava aquele vinho antes, para depois poder passar para o rei. Mas por quê? Porque às vezes poderiam tentar envenenar o rei ou alguma outra coisa. Então ele era aquele cara de confiança que testava, que provava aquele vinho antes, para depois poder passar ao rei. Então Neemias tinha essa função, uma das funções dele, servindo ao rei ali, ok? Então vamos dar uma lida aqui, abre aí comigo, lá em Neemias, no capítulo 2, no verso 1. Nós vamos separar em 4 pontos sobre a vida de Neemias, que vai mudar nossas vidas, pelo menos tem tocado no meu coração. Vamos lá. Neemias 2, verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. Somente aí por enquanto, verso 1. O primeiro ponto que a gente pode tirar aqui nessa noite: servir com alegria. Ele era um exilado. Ele não estava lá porque ele era um persa. Não, ele era um exilado. Ele estava lá porque foi levado cativo junto com todos aqueles outros que estavam lá. Na época ainda pela Babilônia, mas depois foi levado para a Pérsia. O cara consegue chegar a um posto de copeiro do rei. Uma posição até importante. Como eu já disse, algumas funções que ele fazia aqui. Inclusive servir ao rei o vinho para ele tomar ali todos os dias. E ele mesmo fala aqui no verso 1 que eu nunca tinha estado triste em sua presença. Eu tiro aqui um exemplo e uma lição para as nossas vidas. Às vezes nós pegamos coisas para fazer, o Senhor coloca coisas nas nossas mãos para a gente fazer, mas a gente tem feito de qualquer jeito, cara. Às vezes a gente vem para cá reclamando de horário, reclamando de tirar música, reclamando de ter que fazer alguma coisa diferente, de ajudar a limpar. Eu estou falando isso dentro da igreja, mas não é só aqui não. A gente reclama do nosso trabalho, de ter que acordar cedo, de chegar meio tarde. Às vezes reclama do patrão,
Às vezes a gente tem tanta coisa na nossa mão e a gente, ao invés de ficar alegre, ficar feliz por isso, às vezes no lugar de dar glórias e de dar graças, a gente murmura e reclama. O primeiro ponto que eu aprendo aqui, um coração de servo, ele se alegra, porque ele tem a oportunidade de trabalhar, ele tem vida, ele tem saúde. Um coração de servo, ele faz tudo com alegria, ele faz com bom ânimo. Aquilo que é dado na mão dele, ele não faz de qualquer jeito, ele faz o melhor que ele pode fazer. Porque se tem uma coisa que a gente aprende como crente, que tudo que a gente faz como se fosse para Deus. Então, tudo que a gente for fazer de agora em diante, a gente sempre vem lembrar e ter alegria em fazer aquilo, porque eu não estou fazendo para mim mesmo ou para qualquer outra pessoa. Tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Então vamos ser perfeitos naquilo que a gente faz, porque é o nome dele que está sendo glorificado. Vamos para um segundo ponto, ainda em Neemias, agora no capítulo 1, no verso 8 e 9. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e me obedecerem, e obedecerem aos meus mandamentos, e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O segundo ponto, grava aí na sua mente, grava aí na tua cabeça, escreve isso aí. Segundo ponto, conheça a palavra. Neemias não era um cara sem informação, ele sabia o que ele estava falando. Ele, quando vai orar a Deus, ele não fala qualquer coisa que veio na cabeça dele. Um grande exemplo que a gente pode tirar aqui é que a gente tem que ter conhecimento da palavra e saber aquilo que a gente está falando, saber aquilo que a gente está pedindo. Neemias era um cara inteligente e ele sabia da lei do Senhor. E quando ele ora a Deus, ele fala: o que você disse lá para Moisés, foi o Senhor quem disse lá para Moisés. Se a gente não obedecesse, a gente seria disperso. Mas se a gente obedecesse, fizesse a tua vontade, não importa onde a gente estivesse, o Senhor nos traria de volta, nos reuniria naquele lugar que o Senhor escolheu. Então Neemias, muito sábio, ora a palavra. Então o conhecimento da palavra é muito importante. E a gente pode tirar um ponto muito legal, que é a importância de saber a palavra. Além disso, é orar a palavra. É algo que eu tenho aprendido, é algo que a minha esposa tem aprendido e vivido. A gente não só confessar a palavra, mas nós temos que orar a palavra. Nós temos que saber conversar com Deus, determinar, falar coisas que já estão aqui. Quando eu oro a palavra, já é aquilo que Deus liberou. A gente fala de revelação, a revelação do Senhor é essa aqui, cara. A gente tem que aprender a orar a palavra do Senhor. Fazer como Neemias, ir de encontro a Deus, ir de encontro a Ele em oração, sabendo aquilo que Ele já tinha liberado, aquilo que o Senhor já tinha preparado. Vamos continuar aqui, nós vamos para um terceiro ponto. Neemias 1 ainda, só que nos versos 2 e 4. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Terceiro ponto que a gente tira aqui: ame o seu povo, ame a sua nação. Quando Neemias pergunta como é que estava vivendo o povo dele, de alguns daqueles que já tinham regressado, porque não tinham sido todos ainda, mas alguns tinham regressado ali para Judá, depois de tempos, anos ali exilados, alguns deles voltaram, mas Neemias já imaginava, eles voltaram sem nada, eles perderam tudo que eles tinham,
depois de tantos anos, já não tinham uma condição que eles tinham antes. Então Neemias já imaginava ali que aquele povo estaria passando por uma dificuldade. Mas ele pergunta ali para o seu irmão, como é que eles estavam. E ele já recebe aquela resposta, já sabendo que o povo estava passando por dificuldade. O povo estava sendo humilhado. Os muros tinham sido destruídos, as portas queimadas, quer dizer, eles não tinham mais proteção alguma. Se algum dos inimigos quisessem entrar lá, era muito fácil de poder entrar lá e destruir eles novamente. Mas esse ponto é muito lindo, porque amar o seu povo e amar a sua nação. Nesse tempo que a gente tem vivido, num tempo onde tantas pessoas têm perdido suas vidas por uma doença terrível, o que eu mais vejo em comentários, internet, são pessoas brigando por alguns ideais políticos, por alguns ideais bobos e tolos, ao invés de nós nos unirmos, porque nós amamos um povo, ao invés de nós nos unirmos, porque nós amamos a vida do nosso próximo, não, a gente está preocupado mais em achar um culpado, do que tentar resolver o problema. Que o Senhor possa colocar essa semente no nosso coração. Agora não é momento da gente disseminar ódio, falar mal de fulano, de ciclano, de partido ou sei lá o que for. É momento de nós nos unirmos. É momento de sermos um. E como a palavra do Senhor diz que a gente deve orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pelos nossos prefeitos, nós devemos orar pelos nossos líderes, pelo nosso presidente. Não importa, cara, se você é de direita, de esquerda, de centro, não importa. É momento de nós nos juntarmos com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, que é orar pela cura da nossa nação, é orar pela libertação do nosso povo, pela liberdade do nosso povo que está cativo e preso num sistema terrível. Nós estamos presos diante de uma doença, num momento de colapso, e a gente está tentando achar culpado ao invés de orar ao Deus para que Ele nos livre disso. Que através desse tempo, que através desse momento tão difícil, nós venhamos nos unir para fazer com que o nome do nosso Senhor, nosso Deus poderoso, seja engrandecido. E que essa doença, que esse tempo que nós estamos passando, não venha a ser mais para a morte, mas que venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Só uma frase para você guardar aí. Um coração serviçal, ele transborda amor. Anota aí. Escreve aí. A gente não está aqui pertinho, mas você pode ir comentando, você pode ir curtindo, você pode ir colocando sua opinião. Vai anotando, vai deixando essas frases aí, porque um coração serviçal, ele transborda amor. Um coração de servo, ele não quer mal de ninguém. Um coração de servo, ele se alegra com a alegria dos outros. Amém? Vamos para o quarto ponto e o último ponto. Vamos lá em Neemias, no capítulo 2, do verso 2 ao 5. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas eu respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Quarto ponto. Anota aí mais um. Apesar do medo, seja ousado. Apesar do medo, seja ousado. Apesar das circunstâncias, seja ousado. A gente começa aqui no verso 2, o rei fala para ele por que ele está com o rosto tão triste. Lembra que a gente falou lá no comecinho que ele nunca tinha chegado triste perante o rei? Ele sempre serviu com alegria, ele sempre serviu com o melhor dele. Mas teve um dia que ele chegou triste.
porque ele soube que o seu povo estava passando por toda aquela dificuldade. A gente acabou de falar disso. Aquele que ama seu povo, aquele que ama a sua nação, ele sente isso profundamente. Eu não posso ver meus irmãos morrendo, eu não posso ver meus irmãos fracos, perdidos e estar feliz por isso. Ele ficou ressentido e o rei percebeu isso. Só que ele era um homem diferenciado. E ele era um homem cheio de Deus. A gente tinha lido lá no comecinho. Ele orou, ele jejuou. E aí então ele ousa. Ele chega para o rei e fala: ô rei, se for do teu agrado, me liberta aí. Deixa eu ir lá com o meu povo. Eu preciso reconstruir aquela cidade. Eu preciso reconstruir aqueles muros. Eu preciso reconstruir aquelas portas. Eu preciso ajudar meu povo a se fortificar novamente. Então o rei, tocado pela mão de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele aceita e libera ali Neemias. Neemias então tem ali o aval para poder voltar. Para poder voltar ali para o seu povo, para poder voltar e ajudar toda aquela nação. Só que como nós acabamos de falar, e como ele mesmo diz, que apesar do medo, ele fala, e ele foi ousado. Ele não só pede para poder voltar, não. Ele fala: seu rei, então, para que eu possa voltar, eu preciso que você me faça uma carta, que algumas cartas, porque pelo caminho eu vou passar por alguns outros lugares, que tem outros governantes, e eles podem querer me pegar ali e tal, me prender. Então faça algumas cartas para mim, para que quando eu estiver passando por esses lugares, eu possa apresentá-las e continuar em segurança ali a minha viagem. E o rei, mais uma vez, concede. Ele vai lá, faz as cartas para ele. Mas não bastante ali, não estava suficiente. Neemias daquele dia, ele estava fuçado, gente. O menino estava cheio do Espírito Santo, hein? Ele fala assim: então, rei, mas só mais um negócio aqui. Sei que eu já pedi 2 coisas, mas eu queria que você fizesse mais uma carta. Só mais uma. Que nessa carta você coloque aí pro cara que é responsável pela floresta, para que ele possa me fornecer ali madeira, para que ele possa me fornecer ali materiais, para que a gente possa reconstruir o muro, para que a gente possa usar aquelas vigas para reconstruir o muro, para reconstruir os portões. Eu vou precisar disso. E por mais uma vez, o rei obedece, ouve, né, o que ele fala, vai lá e faz essa carta para ele. A palavra do Senhor ainda fala que o rei, ele atende esses pedidos porque a bondosa mão de Deus estava sobre Neemias. Aquele cara que é ousado, aquele que faz a diferença, ele está cheio de Deus, cara. Ele está exalando Deus. Além de nós sermos usados por Deus, nós temos que ser ousados nele. Ele nos dá essa capacidade. E sabe quando o cara ele é ousado, ele consegue muito mais daquilo que ele pensa ou que ele sonha. Sabe por quê? Porque não é a mão dele, não é aquilo que ele fala, mas é a mão de Deus operando. O rei, além de dar liberdade para ele poder ir lá, além de fazer cartas para ele poder passar em segurança, além dele dar uma carta para poder liberar ali materiais para reconstrução, o rei ainda envia oficiais do exército e cavaleiros para protegerem Neemias durante a viagem. Guarda isso. Não importa o medo, não importa a situação, seja ousado em Deus. Você aí que é cheio do Espírito Santo do Senhor, mas tem vivido acanhado, com medo de abrir a sua boca, de fazer a diferença, seja ousado no Senhor. A mão do Senhor é sobre a tua vida, a mão do Senhor é sobre a minha vida, a mão do Senhor é sobre as nossas vidas. E é Ele quem faz a diferença, é Ele quem vai fazer a diferença, é Ele quem convence. Neemias sozinho não convenceria ninguém, mas o próprio Deus, a mão do Senhor estava ali sobre o rei, é Ele quem convence. O Espírito Santo do Senhor é aquele que nos convence, é aquele que vai fazer a diferença sobre as nossas vidas e tudo em nossa volta, em todas as circunstâncias. Seja ousado, que você vai ser usado de uma maneira que você nunca foi. Acabando aqui os 4 pontos,
Nós podemos fazer um link porque eu falei sobre Neemias como um coração de servo. O tempo inteiro aqui que ele servia ao rei, que ele tinha um coração voltado para o povo, ele era um cara voltado para a lei de Deus, ele tinha ali um diferencial. E como a gente viu no título, o coração de servo, ele capacita alguém para ser mente de governo. Um cara que era o copeiro do rei, agora ele volta para ajudar como governador do seu povo. O cara que servia vinho ali para o rei, agora ele volta para a sua terra, para o seu povo, e agora ele vai comandar uma reconstrução. Ele vai comandar ali a reconstrução daquele lugar, reconstrução de portas, reconstrução dos muros. Ele vai, e não só isso, ele volta ali colocando a mão na massa, todo para cima. Mas a diferença é, no capítulo 2, no verso 17 e 18, nós vamos ler rapidinho aqui. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos em Jerusalém, está às ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. As experiências dele como servo capacitou para que ele fosse um bom governador. E quando ele chega falando ali para o povo: nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu contei a minha experiência para eles, logo eles viram: esse cara tem intimidade com Deus, esse cara serviu, ele sabe do que ele está falando, então a gente está com ele, vamos para cima. O cara que tem a mente de governo, ele chega no lugar, ele fala e as pessoas ouvem, porque ele sabe que Deus está com ele, o reino de Deus está brotando para fora ali. Então ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem cheio de Deus, que faz a diferença assim que ele já chega. Vamos acelerar aqui, a gente no final vai saber que eles conseguem reconstruir os muros, conseguem reconstruir as portas. Diz que tiveram ali alguns inimigos que tentaram barrar, isso não é surpresa pra gente. Tudo que a gente tenta fazer, sempre tenta levantar e aparecer algum inimigo tentando parar a nossa obra, tentando parar aquilo que a gente está reconstruindo ou construindo. Mas aquele que está firmado em rocha, ele não para. Aquele que está firmado em rocha, ele tem a mente de governo. Aquele que está firmado em rocha, ele domina sobre essas situações. Pode vir vento daqui, pode vir vento de lá, pode vir inimigo falando que esse muro vai cair, que não vai adiantar. Não tem problema. Aquele que está firmado em Deus, assim, ele permanece, nada vai abalar. E para terminar, o maior exemplo que nós temos, eu não podia deixar de falar dele, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso maior exemplo. Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Não sei se você pegou daí, mas o próprio Jesus se despiu de toda a sua glória para vir ser como servo. Ele veio como servo, ele veio como um homem. E como a gente já está batendo aqui nessa tecla, para que se tenha uma mente de governo, para que se saiba dominar sobre tudo e todas as coisas, o coração de servo tem que estar funcionando. E antes de tudo, antes mesmo dele vir, ele já tinha aceitado se despir de toda a tua glória para se fazer de servo. E o último versículo para a gente terminar, talvez um dos mais bonitos que a gente tem na Bíblia, Isaías 9, no verso 6.
Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Aqui muitos anos antes dele vir, Isaías já tinha profetizado que ele viria, e o governo estaria sobre os seus ombros. O próprio Jesus que resolveu, que veio como um servo, agora quando nasce, teria todo o governo sobre os seus ombros. Nós temos o maior exemplo a seguir, que é o próprio Cristo Jesus, aquele que serviu, não só aqui antes dele despir toda a sua glória, mas ele serviu. Ele é aquele que como ovelha muda se entregou. Ele é aquele que como servo se esvaziou. Ele é aquele que chamou de amigo até quem lhe traiu. Ele é aquele que olhou nos olhos de quem lhe negou. Mas ele é o Todo-Poderoso. E assim como nós falamos lá de Melquisedeque, lembra? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E ele é sacerdote real. Ele é o servo que governará por todo sempre. Jesus, o nosso maior exemplo. Queria deixar aqui um comentário, uma vivência que eu tive sobre de como ter uma mente de governo e dominar onde a gente estiver. Eu lembro que quando eu fui para a minha faculdade, eu tinha 17 anos, não tinha feito nem 18 anos ainda. Comecei a fazer faculdade. E aquilo lá, tudo diferente, começou a mexer um pouco com a minha cabeça. E um pouco da minha essência foi deixado de lado. E se passaram 4 anos, me formei, foi tudo ok. Cara novo, me formei com 21 anos. Mas quando chegou no dia da colação de grau, onde eles revelavam algumas notas finais que a gente tinha, pegava ali o consenso dos 4 anos e nos mostravam quem foram os melhores alunos. Meu nome não estava ali, entre os primeiros. E me chamou muita atenção que tinha um menino que chamava Wesley, que ele era da nossa, da turma B, de frente ali da onde eu estudava, da outra sala, mas era um cara muito bacana, um cara sorridente, um cara pra cima, muito gente fina assim, um cara exemplar. E no dia da colação, chamaram ele lá na frente. A média do cara nos 4 anos foi de 9,69, 9,7, eu não lembro exatamente. Nos 4 anos, entre todas as matérias, a média do cara foi essa. Eu falei, meu Deus, como que esse cara conseguiu? Passaram-se alguns meses, eu encontrei ele num congresso, numa igreja. Eu pude perceber que ele já tinha pegado essa mensagem aqui faz muito tempo. Aquele que é filho, ele tem que governar onde ele pisar. Aquele cara, ele entrou para fazer a faculdade, não foi para fazer de qualquer jeito ou para ser um aluno mediano. Ele já tinha a mente de que ele tinha que ser o melhor, porque tudo que ele faz, tudo que ele fazia era para a honra e glória de Deus. Depois desse tempo, depois desse dia, eu comecei a perceber que tudo que nós venhamos fazer tem que ser algo com excelência. E depois de algum tempo eu venho para uma igreja onde se prega exatamente isso. Que nós somos filhos, somos co-herdeiros de um Deus que é dono de tudo e todas as coisas. E nós podemos dominar, e nós podemos ter uma mente de governo. E aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés, dali será nosso. Porque é Deus quem nos dá, é Deus quem nos entende. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor, daí de onde você estiver, cara, se essa palavra de algum jeito falou com você e tocou no teu coração, feche os teus olhos aí e comece a pedir para que o Espírito Santo de Deus fortifique isso dentro de você. Que a partir de hoje nós venhamos nos enxergar como os filhos e herdeiros. E lembrar sempre que para se ter uma mente de governo e dominar sobre todas as coisas, primeiramente eu tenho que ter um coração de servo.
Às vezes nós não estamos dominando ainda alguns lugares. Por que Deus não deixou eu fazer isso ou aquilo ainda? Mas você já parou para pensar se o seu coração já está pronto para isso? Se o seu coração já foi tocado? Se você já foi quebrado nessa área? Que o Espírito Santo do Senhor possa te tocar. E que você possa se aprofundar nisso. Que nós seremos pessoas com mente de governo. Saberemos dominar sobre todas essas esferas. Porque Deus é conosco. E é Ele quem domina tudo e todas as coisas. Aleluia.